Em Brasília, o clima é de escândalo. A Polícia Federal deflagrou hoje uma operação que culminou em uma série de prisões, sendo a principal delas a de Daniel Vorcar, um nome até então pouco conhecido, mas que devido ao seu envolvimento em um esquema bilionário de fraudes financeiras, agora ocupa os holofotes. Ao lado dele, um personagem igualmente controverso. Ciro Nogueira, ministro de Estado e uma figura de peso no cenário político atual. A prisão de Vorcar é um marco, mas o que se desenrola por trás desse caso é ainda mais alarmante. Daniel Vorcar, um empresário de relações estreitas com figuras de alto escalão, é presidente do Banco Master, uma instituição financeira que, de acordo com investigações, está no centro de um esquema fraudulentíssimo envolvendo autoridades governamentais e desvio de verbas públicas. A denúncia, que vem sendo feita há tempos, tem como protagonista outro nome relevante, Capelli. Este, por sua vez, é um personagem que vem sendo defendido por muitos ligados ao governo para assumir um novo órgão, que teria como missão combater facções criminosas. Mas, ao que parece, sua defesa está longe de ser a única preocupação do governo, já que Capelli, com base em suas investigações, aponta um esquema bilionário de fraudes envolvendo o Banco Master e o governo de Brasília. O governo local, comandado pelo bolsonarista Ibanez Rocha, não é isento de acusações. Rocha, em parceria com a ex-deputada Celina Leão, implementou uma série de ações que, sob a ótica da investigação, seriam um caminho para a corrupção e o desvio de dinheiro público. Uma dessas ações foi a compra do Banco Master pelo Banco de Brasília, BRB, uma instituição estatal do Distrito Federal. O valor da transação, R$ 2 bilhões, levanta inúmeras suspeitas. Considerando que o Banco Master estava em sérias dificuldades financeiras e foi colocado à venda por um valor simbólico de RI. Juan, a proposta de R$ 1 feita pelo BTG Pactual reflete a real situação do banco, mas contra toda a lógica, o BRB aceitou pagar uma quantia muito acima que para muitos é uma clara indicação de que o negócio não é transparente. Esse valor absurdo levantou suspeitas. Afinal, o Banco Master estava praticamente falido, e quem o comprasse teria que arcar com suas enormes dívidas. Mas, de maneira inexplicável, o BRB não apenas comprou o banco, como ainda injetou bilhões de reais em sua operação. Entre 2024 e 2025, foram mais de 16 bilhões de reais direcionados para o Banco Master, em uma operação que, de acordo com as investigações, envolveu contratos fraudulentos criados para justificar a injeção desses valores. Esses contratos, em grande parte, foram feitos de forma indevida, com associações na Bahia, algumas delas de funcionários públicos, que não tinham qualquer relação com o governo estadual. Em um cenário em que um banco falido recebe bilhões de reais de dinheiro público, o caso se torna ainda mais grave. As investigações descobriram que o Banco Master, para justificar essas injeções de dinheiro, criou uma série de documentos falsos, alegando que possuía uma carteira de crédito consignado. No entanto, as associações envolvidas nos contratos nunca haviam feito esse tipo de operação. E ao serem auditadas pela Polícia Federal, foi revelado que todos os contratos eram fraudulentos. Uma rede de manipulação financeira começou a se desenrolar, com o objetivo de esconder os desvios de dinheiro. E as suspeitas não param por aí. A investigação tomou uma proporção que envolveu outros estados e políticos. O governo do Rio de Janeiro, sob a liderança de Cláudio Castro, também foi acusado de injetar recursos públicos no Banco Master. Mais de R$ 1 bilhão dos fundos de pensão dos aposentados do estado foi destinado ao banco falido. O Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro até tentou barrar a operação, mas a medida foi ignorada. A pergunta que fica é: por que os governadores estão investindo tanto dinheiro público em um banco que claramente está falido? A resposta parece ser simples: o desvio de recursos. Os governadores, como em um esquema de corrupção explícito, retiram dinheiro de seus respectivos estados para engordar as contas de empresários e aliados políticos. A falência do Banco Master não é apenas uma questão de números ou do simples fato de o banco estar sem fundos. Ela envolve uma complexa rede de corrupção em que os donos do banco desviam dinheiro de correntistas e, com o auxílio de políticos e governantes, transformam esse desvio em uma operação financeira milionária. O que se tem aqui é um jogo de manipulação onde o valor que figura nas contas dos clientes não existe de fato. O que existe é uma farsa que envolve bilhões de reais e muitos interesses por trás.
O desdobramento do caso é ainda mais grave. Uma possível CPI na Câmara Legislativa do Distrito Federal ameaça revelar o envolvimento de políticos com o esquema. Mas Ciro Nogueira, um dos principais aliados do governo Bolsonaro e do Partido Progressista, está se esforçando para barrar qualquer investigação que ameace expor o esquema. A pressão para impedir a CPI é grande e o impacto disso pode ser profundo, principalmente em um ano eleitoral. Muitos temem que a revelação de como o dinheiro público foi desviado afetará o apoio da população ao governo, especialmente ao envolver figuras da extrema-direita, como Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e outros aliados. À medida que as investigações avançam, a cifra dos desvios aumenta. O valor inicial da fraude foi de 5 bilhões de reais, mas já ultrapassa 16 bilhões de reais, com novas descobertas sendo feitas a cada dia. A Polícia Federal, ao liberar informações de forma gradual, revela mais detalhes de um esquema que está tomando proporções assustadoras e comprometendo ainda mais as relações entre o setor público e privado. Enquanto isso, o silêncio dos envolvidos é ensurdecedor. O governador Ibanez Rocha, responsável por indicar o presidente do BRB, não é citado nas reportagens sobre as prisões, o que levanta questões sobre a suposta blindagem que ele estaria recebendo de setores da mídia e de aliados políticos. O fato de a imprensa não mencionar o seu nome em meio ao escândalo é algo que não passa despercebido. O que se desenha é uma trama de corrupção e desvios, que vai muito além de Brasília, envolvendo políticos de diversas esferas de poder. A investigação promete ir fundo e expor uma rede de interesses que usa o dinheiro público como moeda de troca para favorecer empresários e políticos ligados à extrema-direita. O impacto disso tudo será sentido em todos os níveis da política nacional, e as consequências podem ser devastadoras para aqueles que, em nome do poder, se envolvem em práticas fraudulentas e corruptas. Este é apenas o começo de uma história que ainda está longe de ter um desfecho claro. Mas uma coisa é certa: o Brasil está diante de uma das maiores operações de combate à corrupção de sua história recente. E os próximos capítulos dessa investigação podem revelar muito mais do que se imagina. Em Brasília, o clima está tenso, e a situação política vive um dos momentos mais críticos de sua história recente. Nos próximos dias, a Polícia Federal promete desdobrar uma investigação que pode levar ao fim de um ciclo de corrupção envolvendo governadores, parlamentares e empresários. O escândalo gira em torno de uma série de fraudes e lavagem de dinheiro, com ramificações profundas que envolvem não apenas os grandes nomes da política, mas também o futebol brasileiro e os bastidores financeiros. A casa está prestes a cair, e aqueles que estavam até agora no poder começam a sentir a pressão. Segundo fontes da Globo, a Polícia Federal está prestes a revelar, nas próximas horas, os nomes de governadores e parlamentares que estão envolvidos nesse esquema. A expectativa é que os escândalos que já estavam tomando corpo agora se concretizem de forma ainda mais devastadora para o governo e para os aliados do bolsonarismo. Em Brasília, o temor é generalizado, principalmente entre os membros da extrema-direita, que sabem que o jogo está prestes a mudar de vez. Em meio a esse cenário de tensão, surge uma movimentação parlamentar que pode agravar ainda mais a situação. Um projeto de lei que estava inicialmente voltado para o combate às facções criminosas foi drasticamente alterado. O relator do projeto, o deputado Derrit, modificou seu conteúdo transformando-o de um projeto antifacção para um projeto antipolícia federal. Agora, o novo objetivo do projeto é impedir que a Polícia Federal possa investigar organizações criminosas, incluindo facções poderosas como o PCC, além de dificultar a apreensão de bens ilícitos. A mudança na proposta é vista como uma tentativa desesperada de proteger aqueles que estão sendo investigados, incluindo políticos e empresários ligados ao esquema de corrupção. No entanto, a verdadeira surpresa surge quando a investigação envolve Daniel Vorcaro, um nome até então fora do radar para grande parte da população, mas que está no centro da trama. Vorcaro é um empresário com laços estreitos com figuras de peso, como o ex-presidente Jair Bolsonaro, e mais recentemente com Tarcísio de Freitas, governador de São Paulo. Vorcaro é também um dos principais acionistas do Atlético Mineiro, com 21% das ações do clube, adquiridas por impressionantes 300 milhões de reais. O que parece ser uma simples transação comercial no mundo do futebol, na verdade,
esconde uma rede complexa de lavagem de dinheiro. O Atlético Mineiro, que recentemente se tornou uma sociedade anônima do futebol SAF, passou a ser alvo de investigações, já que Vorkaro usou esses 21% para movimentar recursos de origem duvidosa. O Ministério Público está investigando a origem do ZR, 300 milhões usados para a compra das ações do clube, e a pista mais alarmante, leva a um fundo de investimentos que, segundo a Operação Carbono Oculto, era utilizado para lavar dinheiro proveniente do PCC, uma das maiores facções criminosas do Brasil. Esse fundo de investimentos é uma das camadas mais complexas do esquema de lavagem de dinheiro, envolvendo transferências internacionais, múltiplos fundos e empresas fantasmas. Ao contrário de uma lavagem de dinheiro simples, como a que envolvia o caso da rachadinha de Flávio Bolsonaro, o esquema de Vorkaro é muito mais sofisticado. O dinheiro do PCC passava por uma rede de FTX, bancos digitais e várias empresas que, por sua vez, aplicavam esse capital em diversos fundos de investimento. O objetivo era criar uma rede de movimentações financeiras tão complexa que fosse impossível rastrear a origem do dinheiro sujo. Em sua tentativa de lavar esse dinheiro, Vorkaro acabou se envolvendo no setor esportivo, utilizando a compra das ações do Atlético Mineiro como uma fachada para disfarçar as transações ilícitas. Essa conexão entre o futebol e a lavagem de dinheiro não é novidade para quem acompanha o mundo dos negócios, mas ela ganha uma nova dimensão quando envolve políticos de alto escalão e grandes figuras do governo como Bolsonaro, Tarcísio de Freitas e o governador do Distrito Federal Ibanez Rocha. A situação de Ibanez Rocha, que, segundo as investigações, teria desviado bilhões de reais enquanto esteve à frente do governo do Distrito Federal. É outro capítulo sombrio da história. Ibanez, que indicou Anderson Torres como chefe da Polícia Militar, é apontado como uma das peikuas-chave no esquema de corrupção que envolvia o desvio de recursos públicos para bancos falidos e fundos fraudulentos. Em pouco mais de 2 anos, Ibanez teria desviado 16 bilhões de reais de recursos públicos, somando-se a outros desfalques realizados por políticos como Cláudio Castro, governador do Rio de Janeiro, que também está envolvido no esquema. O mais preocupante é o fato de que muitos desses governantes e parlamentares foram apresentados ao esquema de lavagem de dinheiro por meio de suas conexões com Jair Bolsonaro, que no passado tentou proteger seus aliados ao interceder por eles em momentos de crise. A trama se estende para além de Brasília, envolvendo também o governo de São Paulo, e parece que o presidente Bolsonaro sempre esteve no centro de muitas dessas negociações ilícitas. A situação é ainda mais grave, considerando a movimentação política que acontece nos bastidores. A tentativa de aprovação do projeto, que limita a atuação da Polícia Federal e impede a apreensão de bens relacionados. A lavagem de dinheiro é um reflexo do pânico crescente entre os envolvidos no esquema. O projeto, que está sendo analisado com urgência na Câmara, tem gerado grande repercussão nas redes sociais. Se passar da maneira como está, a aprovação será um verdadeiro golpe contra as investigações e a atuação da Polícia Federal no combate ao crime organizado e à corrupção. O temor é que, caso o projeto seja aprovado, as facções criminosas e os envolvidos em esquemas de lavagem de dinheiro possam atuar com ainda mais liberdade, sem a ameaça de perder os bens obtidos de maneira ilícita. A Polícia Federal, que tem desempenhado um papel crucial nas investigações, ficaria impotente diante de um aparato legal que dificultaria suas ações. A reação nas redes sociais tem sido forte e muitos internautas já estão mobilizados para pressionar os parlamentares a rejeitar o projeto. A movimentação virtual promete ser intensa, com manifestos, protestos e cobranças diretas aos deputados e senadores que, caso aprovem o projeto, estarão se comprometendo com o esquema de corrupção que está sendo revelado aos poucos pela Polícia Federal. O que se desenha em Brasília é um cenário de caos e medo, com figuras políticas desesperadas tentando salvar o que resta de seu poder. A aprovação do projeto anti-PF é apenas uma das frentes de batalha que os envolvidos estão tentando vencer. Mas a Polícia Federal já deu sinais claros de que está disposta a seguir em frente com suas investigações independentemente das manobras políticas. Enquanto isso, o país acompanha com apreensão o desenrolar das investigações e a possível condenação de algumas
das figuras mais poderosas da política brasileira. O jogo ainda não terminou e a cada dia novos capítulos dessa história vão se desenrolando, expondo uma teia de corrupção e desvio de dinheiro que, se não for interrompida, pode comprometer de vez a credibilidade das instituições e o futuro político do Brasil.